em 18 anos de reclusão. Deixei de reconhecer a agravante prevista no 61.2e, posto que o réu era filho de criação da vítima, não podendo ser a lei interpretada em malo pacto para considerar a vítima sua ascendente, sendo essa circunstância considerada na pena base. Considerando a incidência da atenuante da minoridade relativa à época dos fatos, venho a reduzir a pena em 1/6, trazendo para 15 anos de reclusão e, por fim, considerando o reconhecimento da causa de diminuição correspondente à colaboração premiada, vendo o réu a prestar esclarecimentos ainda na fase inquisitorial, contribuindo na identificação de coautores e partícipes, torno a reduzi-la em metade, fixando-a ao final em 7 anos e 6 meses de reclusão. Regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, ambos os réus têm direito de recorrer em liberdade, publicada em plenário. Está encerrada a sessão, podem sentar, poder assinar. Segundo, ou seja, crime de homicídio triplamente qualificado consumado e tentativa de homicídio duplamente qualificado, tendo como vítima Anderson do Carmo de Souza, e condenado com incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único, ou seja, crime de associação criminosa armada. Outro sim, condena os réus Adriano, por violação às normas do artigo 304, condenado com 299 duas vezes e 71, além do 288, parágrafo único, tudo na forma do 69, todos do Código Penal, da mesma forma que os réus Marcos Siqueira e Andréia Santos Maia, ou seja, os 3 condenados pelos crimes de uso de documento ideologicamente falso 2 vezes e associação criminosa armada em concurso material. Com relação à dosimetria da pena, em relação ao réu Carlos Ubiraci, crime de associação criminosa, sendo réu primário, porém considerando as circunstâncias judiciais, consequências do crime, bem como a causa de aumento, prevista no parágrafo único do artigo 288, sendo associação armada, a pena totalizou 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Com relação ao réu Adriano, em relação aos crimes de falsidade que foram imputados, também considerando as circunstâncias judiciais, as consequências do crime, a pena totalizou, em relação a esses delitos, a cada um desses delitos, 2 anos de reclusão e 20 dias de multa, e diante da continuidade delitiva reconhecida entre esses 2 crimes, 2 anos, 4 meses de reclusão e 23 dias de multa. Com relação ao artigo 288, parágrafo único, incidente também a causa de aumento decorrente do emprego de arma, a pena totalizou 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. E, por fim, em relação a esse réu, diante do concurso material entre os autores dos crimes, a pena totalizou 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 23 dias de multa, fixado o regime inicial para o cumprimento da pena semiaberta. Com relação à acusada Andréia, em relação aos crimes de falso, diante da FAC da REC, ostenta maus antecedentes em decorrência de 5 condenações anteriores, também considerando as circunstâncias judiciais, consequências do crime. A pena restou totalizada em relação a esse delito em 2 anos, 4 meses de reclusão, 23 dias de multa para cada um deles, e diante da continuidade delitiva também reconhecida, a pena final desses crimes ficou em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 26 dias de multa. Ainda em relação à acusada Andréia, artigo 288, associação criminosa armada, também considerada a FAC, os maus antecedentes, circunstâncias judiciais e consequências do crime. A pena totalizou 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. Em relação ao 288, e diante do concurso material, 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, além de 26 dias de multa. Por fim, em relação ao acusado Marcos, em relação aos crimes de falso, a pena considerando inclusive ser portador de maus antecedentes e reincidentes, 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, 26 dias de multa. E em relação ao crime de associação criminosa armada, também considerado essas mesmas circunstâncias, a reincidência, a pena ficou 2 anos e 4 meses de reclusão, e diante do concurso material entre esses crimes, a pena final ficou em 5 anos,
dias de reclusão, além de 26 dias de multa, fixado o regime inicial fechado em relação a este. Sem direito de recorrer em liberdade para todos os réus, publicado em plenário, para encerrar a sessão. Pessoal, hoje estão sendo julgadas pessoas que não responderam ao homicídio, tá? Do pastor, nenhuma empreitada nesse sentido. Então, são os réus que, digamos assim, muito mais leves, né? A Adriana entregou uma carta, Carlos não tem nenhuma materialidade, a comprovação dele com absolutamente nada. Somente ele sabia o que estava acontecendo, como todo mundo que morava na casa sabia. Foi o que ficou provado aqui hoje. O doutor Luiz Gregório fez uma brilhante defesa do Carlos, brilhante mesmo. E o Ministério Público pediu a dissolução do Carlos, beneficia o pastor Carlos. E aí ele foi absolvido da maioria dos crimes. Ele ficou 2 anos e 3 meses, ele vai só pela associação criminosa armada. Ele ficou somente por associação criminosa armada e provavelmente já vai em liberdade, já vai ser, porque ele já está preso há 1 ano e 7 meses, né? Talvez já conheceu. André mais tinha materialidade, né? De participação no crime, porque tinha assim, várias mensagens com a Fluvilis, comprovante de recebimento de depósito. Então a mais complicada situação aqui era da Andréia, depois do Adriano. Contra o ex-PM não tinha muita materialidade não, mas assim não foi condenado. E tinha o depoimento do Lucas e acho que isso. Só que o Carlos Buraci não tinha nada que pudesse dar materialidade à participação dele, nada ligado à arte do pastor. Inclusive ele disse aqui que avisou o pastor também. Que ficou claro aqui que mesmo a visão do pastor ele não queria ouvir nada relacionado a que fosse falado mal de Flor de Lis ou contra a Flor de Lis. Simplesmente ele não acreditava e não queria saber. Então, Luana, Rafael, Carlos disseram que o pastor não queria saber e disse que ia resolver. E foi o que aconteceu. Ele sabia, a vítima sabia de tudo, a vítima sabia do relacionamento, a vítima sabia de si, e ele decidiu acreditar na Flor sem dúvida não vai ser mencionado aqui, mas até o que
de Lis! Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis!